Antes de começar, eu queria fazer uma rápida dinâmica da gente fechar os olhos. Todo mundo agora. Pode fechar, não ficar com medo. E é só um momento da gente sentir que chegou e aprender a se sentir, assim. Sentir o corpo, sentir a respiração e silenciar. E é isso. É isso, podemos voltar. É só para a gente começar. Eu tenho um pouco essa prática de começar as coisas de uma maneira diferente e chegando, realmente. Então, eu queria dizer que eu estou muito honrada de estar aqui, de receber o convite e de estar com vocês, jovens de espírito, jovens de idade, jovens, que estão aqui para ouvir histórias, se inspirar. E eu acredito que a gente tem um sonho que a gente compartilha aqui, que é um sonho de construir esse mundo que a gente quer viver juntos. E é por isso que me conecta. Deixa eu ter que ir mudando aqui, né? E é isso que me conecta, que faz eu vir aqui e faz eu me conectar com vocês, porque eu acho que a gente compartilha esse sonho de viver num lugar maravilhoso e que a gente quer construir ele juntos. E esse é o meu sonho também, mas eu tenho um sonho que vai um pouco além, que eu acredito que todo mundo tem o direito a buscar a felicidade. Isso é uma coisa que sempre pulsou em mim, e eu acho que muitas pessoas acabam passando a vida sobrevivendo e lutando para viver, ao invés de buscar a felicidade. Então, esse mundo que eu quero construir, ele é um mundo que as pessoas possam buscar a felicidade, ser felizes realmente. E, bom, minha história veio do mundo da moda, me formei em moda. Apesar de nunca ter pensado em fazer nada na área social e ambiental, eu sabia que meu caminho era na arte e eu fui na moda. Porque eu acredito muito que a moda tem um potencial artístico muito forte. E ela pode transformar. Só que quando eu entrei no mundo da moda, eu percebi um mundo de luxo, de futilidades, um mundo que emprega gente em regime escravo. E eu realmente fui me corroendo por aquilo, e assim, eu não queria fazer parte. Assim, eu entrei com uma expectativa, mas eu quis sair correndo. Aí eu fui para o figurino, fui para a fotografia, comecei a trabalhar nessas áreas, e eram trabalhos muito legais. Assim, eu trabalhava com show, com espetáculos, com teatro. Só que, de repente, teve um momento que me veio um vazio dentro de mim. Assim, e eu não entendia por quê. Eu estava trabalhando com trabalhos super divertidos e gostosos e eu senti um vazio em mim. E era um vazio porque eu não estava me satisfazendo de verdade. Faltava algo que tocasse minha alma mais profundamente, que me tocasse profundamente. E foi aí que eu comecei a buscar a espiritualidade. Não é eu, tá? Assim, vou deixar claro, não sou eu. E aí eu comecei a buscar esse caminho espiritual, comecei a buscar respostas para algumas angústias que eu estava sentindo, né? Em uma aula de um curso que eu fazia, eu entendi algo que é muito simples, muito básico, que vocês devem saber, mas que para mim foi totalmente revelador. Que eu percebi que a criação da vida, ela é feita de uma grande essência que se dividiu em pessoas. Então, na verdade, nós somos feitos de uma mesma essência. Nós somos pessoas diferentes, de personalidades diferentes, mas a base, aquilo que é base para todos nós é a mesma. E isso, para mim, foi tão forte, que eu comecei a pensar muito sobre aquilo, sobre sermos a mesma essência. Mas se somos a mesma essência, por que a gente não vive em harmonia, né? Por que existe tantas injustiças? Por que tem gente que sofre? Então, isso que me movimentou bastante para começar a agir para o mundo que eu quero viver, que eu quero construir. Aí eu fiz um curso, que é um curso muito bom, chama Guerreiro Sem Armas. Eu não sei quem conhece, mas eu indico mesmo. E é um curso que junta jovens do mundo todo para ficar 30 dias num trabalho numa ONG.
E são jovens que também querem isso. São jovens como você vocês que querem construir esse mundo juntos. E foi muito forte. Foi um trabalho de autoconhecimento, em paralelo com uma ação na comunidade. Aqui é a Prainha, uma comunidade de palafitas. E a gente, em paralelo a essa descoberta que a gente faz dentro da gente, essa reconstrução, a gente age nessa comunidade. E é muito forte. E isso me inspirou, me fortaleceu a sair agindo pelo mundo. Assim. Só que eu saí de lá... Deixa eu voltar, depois eu mostro isso. Eu saí de lá assim, muito forte, muito inspirada, só que eu não sabia como fazer. Assim. Eu queria construir o mundo, mas como eu faço? Assim? E segundo, como eu ganho dinheiro com isso? Assim. Então, cheguei num momento que eu estava assim, né, estava muito forte, mas não sabia como chegar. E aí eu comecei a participar de vários projetos. Tudo que me chamava, eu participava. Participava de palestra de não sei de quem, participava de planejamento estratégico, de ONG, participava. Assim. E as pessoas me perguntavam o que eu estava fazendo, e eu não conseguia responder essa pergunta. Porque eu estava fazendo um monte de coisa, eu não sabia quem eu era, mas eu sabia que era parte de um processo meu. Meus pais perguntavam, eles não entendiam nada que eu fazia nesse momento, mas porque eu estava no momento de experimentar, de buscar, de abrir as portas. E foi aí que depois de trabalhar muito na área social, eu comecei a sentir falta novamente de uma outra história. Senti a falta da arte e, além da arte, da moda na minha vida. Então, assim, depois de cair para a área social, de trabalhar muito com comunidade, eu senti que faltava moda. Faltava... E eu queria propor a moda de uma forma diferente. Queria propor a moda com valores. Queria ressignificar ela. E foi aí que eu comecei a criar a Bengira. E a Bengira é a minha micro-revolução. Ela é a forma que eu achei de unir minhas vontades e de criar, de contribuir para a criação desse mundo que eu quero viver. E a Bengira, ela é basicamente, ela usa a arte para transformações socioambientais. E ela é basicamente a criação, desenvolvimento e comercialização de produtos feitos a partir de resíduos e por grupos comunitários. Então, ela trabalha nesses 4 pilares, que é o pilar da arte, do despertar desse ser criador que todo mundo tem. Eu acredito que todo mundo é criador, todo mundo é artista, só que, às vezes, não desperta isso. A partir do momento que a gente desperta esse ser criador, a gente começa a criar a forma que a gente quer viver. Então, assim, a arte é muito importante, é um dos 4 pilares. Outro pilar é a economia. Ai, tem luzinha, né? É mais fácil, né? Assim. Tem a economia, que para geração de renda e comércio justo para grupos comunitários. Então, a ideia é distribuir a renda, sim. Tem a parte da responsabilidade ambiental, com o uso de resíduos como matéria-prima. E tem a parte da cultura, que é o resgate das técnicas do artesanato tradicional. Então, assim, um dos pilares da Bengira visa valorizar o que é Brasil, o que é tradicional do Brasil. Então, esses 4 pilares formam a Bengira hoje. E a Bengira tem 3 setores, que um setor é o dos produtos em si, que tem... Ah, esqueci dos produtos, espera aí, só um minutinho. Ai, putz. Bom, mas isso é só para exemplificar. Isso é só para exemplificar que isso daqui é um produto da Bengira. Depois eu vou deixar exposto aqui uns produtos, mas tem uma linha de sacolas, de bolsas, de produtos, e tem uma linha de brindes, em que foram criados por mim, mas desenvolvidos por grupos comunitários da Zona Leste. Tem uma outra área, que é a área da formação, que eu dou formação para grupos comunitários criarem os próprios produtos. É uma formação de 1 ano que eles aprendem a criar e comercializar. E tem uma outra área que é a Bengira Serviços, que eu vendo serviços para empresas, para trabalhar os resíduos das empresas e transformar em produtos. Então, essa é a Bengira, a minha micro-revolução. E, além de ser uma micro-revolução, ela é mais do que uma empresa, eu vejo. A Bengira, para mim, ela é um caminho para a minha vida. Ela é um caminho que eu achei para viver a minha vida da maneira que eu quero. Assim, ela é mais do que um trabalho. E eu acho que os nossos projetos aqui, que vão sair de vocês, jovens, acho que é legal ter
essa força assim, de ser algo para a nossa vida. E aqui, apenas umas dicas que eu pensei para os empreendedores que vão vir. Então, assim, básico, tenha paixão pela proposta que vocês vão propor. Seja apaixonado, porque vocês vão falar muito dela, vocês vão pensar muito nela, então, seja apaixonado. Crie sua rede, faça parcerias. Procure aquelas pessoas que você quer estar junto com, que são importantes estar junto com você. Tenha uma visão estratégica, que quer dizer, saiba vender aquilo que você está propondo. Não tenha medo de vender ele. Fale muito e peça opiniões. Assim. Peça sempre feedbacks, aceita críticas, que isso é muito importante para construir o seu projeto. Foi muito importante para mim. Seja o seu melhor. Isso é um pouco clichê, mas assim, seja o seu melhor. Faça com excelência. A gente escolhe em ser o melhor e em ser um bom. Seja o melhor. Assim. A gente tem esse potencial. Tenha paciência e confie. Confie que a coisa vai. Assim. Isso, para mim, é básico. Assim. Confia que vai dar certo. E é isso. Aí eu queria, antes da gente terminar, que vocês fechem novamente os olhos. Vamos lá. E eu queria pedir que vocês percebam se alguma coisa mudou dentro de vocês. Silenciem, percebam isso. Porque a gente tem o potencial de mudar tudo que a gente quer dentro da gente, ao nosso redor e no nosso mundo. A gente só basta querer. Então é isso. Obrigada. E esse é o meu contato.